Ainda me lembro exatamente do momento em que o meu mundo se desfez em 1000 pedaços. Não foi quando encontrei as mensagens de texto. Nem mesmo quando percebi os olhares estranhos que a minha cunhada Vanessa me lançava nos jantares de família. Foi numa tarde de terça-feira, no consultório da minha ginecologista, quando a doutora Miller me olhou com aqueles olhos cheios de compaixão que os médicos reservam para dar notícias devastadoras. Lamento, Clary. Os resultados dos exames são conclusivos. A sua incapacidade de conceber não é temporária. É uma condição chamada falência ovariana precoce. Lembro-me de olhar para os azulejos do teto, contando os pontinhos enquanto a minha visão ficava turva. 3 anos a tentar. 3 anos a controlar a temperatura, a fazer tratamentos de fertilidade, testes de gravidez decepcionantes, e agora isto. Há outras opções, continuou a doutora Miller, com a voz suave. Ovócitos de dadora. Adoção. Mas tudo em que eu conseguia pensar era em como iria contar ao Mark, o meu marido há 7 anos. O homem que sussurrava sobre os nossos futuros filhos desde o nosso 3º encontro. O homem que vinha de uma família onde linhagens e legados significavam tudo. Conduzi para casa em silêncio naquele dia, ensaiando o que iria dizer, como iria contar-lhe que eu não podia dar-lhe a única coisa que ele mais queria. Até parei para comprar o seu uísque favorito, coragem líquida para os dois. Mas quando entrei pela porta da frente, ouvi vozes vindas do nosso quarto. O Mark tinha chegado cedo à casa, o que nunca acontecia. E não estava sozinho. Tens a certeza. Absoluta certeza. A voz dele parecia estranha, tensa com algo que eu não conseguia identificar. Sim. 10 semanas. Essa era a voz da Vanessa, a mulher do irmão do meu marido, a mulher que tinha sido como uma irmã para mim durante a última década. Fiquei imóvel no corredor, agarrando aquela garrafa de uísque como se fosse um salva-vidas. Algo instintivo em mim já sabia. Mas a minha mente consciente tentava desesperadamente construir explicações alternativas. O meu irmão nunca pode saber. Ninguém pode saber. A voz do Mark baixou até um sussurro. O que vamos fazer? Ouvi a Vanessa fungar. Vou ficar com o bebê, Mark. Sempre quis ser mãe. E o Jason, ele já nem me toca. Ele vai acreditar que é dele. Ele quer acreditar que é dele. E eu, o que faço? Finjo que não é meu filho. Vejo o meu irmão criar o meu bebê. Essas palavras, as palavras do meu marido, atingiram-me como golpes físicos. Devo ter feito algum som. Um suspiro. Um gemido. Porque de repente ficaram em silêncio. Não esperei. Entrei. A garrafa escorregou da minha mão. Não partiu, mas rolou pelo chão de madeira com um som oco que parecia ecoar o vazio que se formava dentro de mim. Afastaram-se um do outro como adolescentes culpados. Mas o estrago estava feito. A mão da Vanessa pousava protetora sobre a barriga. O início de uma barriga que eu ainda não tinha notado. O rosto do Mark perdeu toda a cor. Clary, começou ele. Mas eu apenas levantei a mão. As palavras não saíam. Como poderiam? Que palavras existem para este momento? Acabei de ser informada hoje de que não posso ter filhos. Foi tudo o que consegui dizer, com a voz estranhamente calma. Engraçado o timing, não é? As caras deles. Deus. As caras deles. Horror. Culpa. E por baixo disso tudo, alívio. Alívio por o segredo ter sido revelado. Como se estivessem à espera deste momento de descoberta. À espera que eu os libertasse da mentira. A Vanessa começou a chorar. Solavancos dramáticos que me deram vontade de gritar. Aconteceu, Clary. Nós não queríamos. Aconteceu. Repeti. O quê? Tropeçaste e caíste no pênis do meu marido várias vezes, aparentemente. O Mark avançou na minha direção. Querida, por favor, deixa-me explicar. Não me chames isso, sussurrei. Nunca mais me chames isso. Lembro-me de como o quarto ficou imóvel. De como a luz da tarde atravessava as cortinas do nosso quarto. Cortinas que eu tinha escolhido quando nos mudamos para ali. Sonhando com a família que iríamos construir ali. A família que eu não podia dar-lhe. A família que ele criou com outra pessoa. Há quanto tempo? Perguntei. Eles trocaram olhares. E esse simples olhar entre os dois doeu mais do que tudo o resto. Falava de intimidade. De segredos partilhados. De uma traição tão profunda que eu poderia afogar-me nela. 8 meses, disse finalmente o Mark.
Mas não era sério. Rime. Um som quebrado que até a mim me assustou. Não era sério. Ela está grávida do teu filho. O nosso sobrinho ou sobrinha será na verdade o teu filho ou filha. Isso parece-me bastante sério. A Vanessa deu um passo em frente, tentando tocar-me. Clary, nós nunca quisemos magoar-te. Foi aí que algo em mim se partiu. Mas não como as pessoas costumam dizer. Não gritei. Não atirei nada. Em vez disso, senti algo frio e duro cristalizar-se no meu peito. Como gelo a formar-se sobre um lago no inverno. Saiam da minha casa, disse. A minha voz firme. Os dois. Agora. Eles saíram. Não sem protestos. Não sem lágrimas. Deles. Não minhas. Mas saíram. E eu sentei-me no chão do quarto. Do nosso quarto. E senti algo mudar dentro de mim. A dor estava lá. Imensa. Apertadora. Mas por baixo dela algo mais se formava. Algo com dentes e garras. Algo paciente. Porque nesse momento eu soube com total clareza. Eles iriam pagar por isto. Os dois. Só precisava de esperar pelo momento certo. As semanas seguintes foram um tipo especial de inferno. Daquele em que se tem de sorrir nos jantares de família, enquanto se vê o marido evitar o contato visual com o irmão. Daquele em que a sogra não consegue parar de se entusiasmar por finalmente se tornar avó. Sem saber que o próprio filho, meu marido, era o pai. Fiquei. Isso surpreende as pessoas quando conto esta história. Porque não fui embora imediatamente, pedir o divórcio, fazer uma cena. Porque a vingança servida fria exige paciência. E eu queria que a minha vingança fosse gelada como gelo. Então fiz o papel de cunhada solidária. Ouvi as queixas da gravidez da Vanessa com um sorriso forçado. A senti com simpatia quando ela falava sobre como Jason, o meu cunhado, o marido dela, o homem que ela traía da forma mais fundamental possível, estava tão ocupado com o trabalho e não se conectava realmente com a gravidez. Tudo enquanto Mark me observava do outro lado da sala, os olhos suplicantes para que eu ficasse calada, para que protegesse o seu segredo. 3 semanas depois da minha descoberta, a Vanessa anunciou que iam ter uma menina. Vi a minha sogra chorar de alegria. Vi o Jason colocar orgulhosamente a mão na barriga crescente da Vanessa, assumindo a paternidade de uma criança que não era dele. Vi o Mark inventar uma desculpa e desaparecer na casa de banho por 20 minutos. Mais tarde nessa noite, o Mark tentou falar comigo pela primeira vez sobre tudo. Não sei o que fazer, sussurrou no nosso quarto escuro, achando que eu estava a dormir. É a minha filha, Clary. A minha filha. Não disse nada. De costas para ele, os olhos bem abertos. Cometi um erro. O maior erro da minha vida, continuou ele. Cometi um erro. O maior erro da minha vida, continuou ele. Mas como é que eu posso afastar-me da minha própria filha? Foi preciso tudo em mim para não me virar e gritar com ele. Para não lhe lembrar que poderíamos ter tido filhos por outros meios. Adoção. Barriga de aluguer. Se a biologia era assim tão importante para ele. Em vez disso, escolheu criar um filho com a minha cunhada, da forma mais confusa e destrutiva possível. 2 dias depois, a Vanessa ligou-me. Pediu para nos encontrarmos para tomar um café. Aceitei, curiosa para saber que possível explicação ela poderia ter. Sentamo-nos num canto tranquilo de um café que eu costumava adorar. Agora, como tantas outras coisas, estava manchado. Preciso que compreendas uma coisa, disse ela, mexendo nervosamente o seu descafeinado. O Mark e eu. Não foi amor. Foi conforto. O Jason estava tão distante. Tão frio. E o Mark, ele também estava a sofrer. A sofrer, repeti. Por causa dos problemas de fertilidade. Sentia-se um falhado. Menos homem. Fiquei a olhar para ela sem palavras. Ela estava a tentar culpar-me pelo caso deles. Porque o meu corpo nos tinha falhado, o Mark procurou conforto nos braços dela. Na cama dela. Portanto, isto é culpa minha. Consegui finalmente dizer. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ela estendeu a mão para a minha. Afastai-me. Só quero que saibas que não foi um grande caso de amor. Foi um erro. Um erro terrível. Um erro que estás a manter, disse eu, acenando com a cabeça para a barriga dela. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não posso não ficar com ela, Clary. Sempre quis um bebê. E o Jason? Ele merece esta mentira. Ela baixou os olhos.
O Jason e eu não temos intimidade há quase um ano. Ele sabe que este bebê não é dele. Ele simplesmente não sabe que é do Mark. Outra camada de traição. Outra mentira. Mas esta informação. Esta era útil. O que mais me destruiu nas semanas seguintes não foi a traição em si. Foi o silêncio daqueles que deviam ter falado. Os pais do Mark, que notaram a tensão mas escolheram ignorar em nome da harmonia familiar. Os nossos amigos, que viram a minha dor mas não ofereceram mais do que palavras vazias e desconfortáveis. O próprio Mark, que começou a dormir no quarto de hóspedes mas não fez qualquer tentativa de sair, de enfrentar o que tinha feito. Dei tudo a esta família. Organizei jantares de ação de graças e festas de Natal. Visitei o meu sogro todos os dias durante o tratamento contra o cancro, quando mais ninguém conseguia enfrentar. Fui eu que organizei a nossa reunião de família no verão passado. Quem se lembrava dos aniversários? Quem manteve esta família fraturada unida com pura força de vontade e amor? E descartaram-me como se eu fosse nada. A gota de água foi quando a Vanessa me pediu, a mim, para organizar o seu chá de bebê. Mesmo à frente de toda a família, no jantar de domingo. És tão boa a organizar estas coisas, Clary, disse ela, com a mão pousada na sua agora proeminente barriga. E a tua casa é muito maior do que a nossa. Todos assentiram com entusiasmo. Até o Mark. Aquele cobarde murmurou algo sobre ser um gesto simpático. Um gesto simpático organizar uma festa para celebrar a criança que o meu marido concebeu com outra mulher. A criança que eu não podia ter. Na minha própria casa. Sorri. Assenti. Aceitei. E foi aí que soube exatamente como os faria pagar. Vou precisar de cerca de um mês para planear, disse eu, pegando na minha agenda como se fosse apenas mais um evento de família. Digamos, 12 de abril. Assim tenho tempo para tornar tudo mesmo especial. A Vanessa bateu palmas de alegria. És a melhor, Clary. Sabia que podia contar contigo. Sim, todos podiam contar comigo. Para ser a confiável, a prestável, a que sorri através da dor e nunca cria problemas. Mas não mais. Porque eu dei-lhes tudo. E eles descartaram-me como se eu fosse nada. Estava na hora de aprenderem com quem estavam a lidar. Planear o chá de bebê da Vanessa tornou-se a minha obsessão. Não porque queria que fosse perfeito no sentido tradicional, mas porque precisava de ser perfeito para o que eu tinha em mente. Cada detalhe, cada convite, cada decoração, tudo a preparar o momento que mudaria tudo. Mas primeiro, precisava de informação, provas, poder. O Mark e eu vivíamos como estranhos na nossa própria casa. Ele andava às voltas à minha volta, claramente com medo. Acabaria por explodir e expor tudo. Ele não sabia que eu tinha planos muito maiores do que um simples desabafo emocional. Comecei por conseguir acesso ao telemóvel dele. Não foi a roubá-lo nem a hackeá-lo, isso seria demasiado óbvio. Em vez disso, sugere que ligássemos as nossas contas para facilitar o planeamento familiar. Ele concordou com entusiasmo, provavelmente a pensar que isso significava que eu estava a perdoar, a seguir em frente. Na realidade, isso deu-me acesso ao histórico de localização dele, ao armazenamento na nuvem e aos backups de mensagens. O que encontrei foi pior do que imaginava. O caso não tinha começado durante as nossas dificuldades de fertilidade, como a Vanessa tinha dado a entender. Durava quase 2 anos, desde antes sequer de começarmos a tentar ter um bebê. Havia recibos de hotéis, mensagens íntimas, até vídeos que não consegui ver. Mas o mais valioso que encontrei foi uma série de e-mails entre o Mark e um advogado. E-mails a discutir como proteger os seus bens em caso de divórcio. E-mails datados de apenas 3 semanas depois de termos descoberto que eu não podia conceber naturalmente. Ele já planeava sua estratégia de fuga enquanto segurava minha mão nas consultas médicas. Tirei capturas de ecrã de tudo, imprimi documentos-chave, guardei tudo numa conta na nuvem segura, só acessível por mim. De seguida, marquei uma reunião com a minha própria advogada. Não a advogada de família que o Mark e eu usávamos há anos, mas alguém novo. Alguém perspicaz, com reputação por tratar divórcios de alto perfil com o mínimo de confusão e o máximo de vantagem para suas clientes. O que queres com isto, Clary? Perguntou-me ela na nossa primeira reunião. Tudo, respondi simplesmente. A casa. Metade do negócio dele. E que eles nunca esqueçam o que fizeram. Ela acenou com a cabeça, sem julgamento no olhar. A parte financeira é direta, dado o que me mostraste.
A satisfação emocional. Essa é mais complicada do ponto de vista legal. Sorri. Essa parte deixa comigo. O meu passo seguinte envolveu Jason, o meu cunhado, marido da Vanessa, a vítima inocente neste cenário retorcido. Convidei-o para almoçar. Algo casual. Apenas família a verificar como a família está. Como estás a aguentar? Perguntei-lhe entre sanduíches. Entusiasmado com a ideia de ser pai, o seu sorriso não lhe chegava aos olhos. Claro, é o que a Vanessa quer. Mas e tu, Jason, o que queres? Ele olhou para mim. Olhou mesmo para mim. E vi a dor que ele escondia. Quero que a minha mulher me olhe como antigamente. Antes de tudo, estendi a mão por cima da mesa e apertei a dele. Entendo mais do que imaginas. Não lhe contei naquele dia. Ainda não estava pronta. Mas plantei sementes de dúvida. Cuidadosamente. Subtilmente. Fiz perguntas sobre a data prevista para o parto. Mencionei traços genéticos que corriam do lado da família do Mark. Traços que eventualmente poderiam aparecer na sua suposta filha. Nas semanas seguintes continuei os meus preparativos, desempenhando o papel de cunhada solidária. Encomendei decorações para o chá de bebê, em tons suaves de rosa e dourado, o esquema de cores preferido da Vanessa. Tratei do catering com o restaurante favorito dela. Escrevi à mão convites para 30 amigas e familiares. Toda a gente comentava o quão corajosa eu era, tão generosa, tão altruísta. Se ao menos soubessem. 2 semanas antes do chá, tive uma reunião privada com o sócio do Mark, o Richard. Sempre tive uma boa relação com ele. Jantares de casais durante anos. Os nossos cônjuges eram amigos. Ficou surpreendido com meu convite para nos encontrarmos sem o Mark, mas aceitou. Preciso de saber uma coisa, disse eu depois das formalidades, e preciso da tua total honestidade. O Richard mexeu-se desconfortável. Claro, Clary. O que se passa? Sabias do Mark e da Vanessa. O rosto dele caiu. A resposta era clara antes de falar. Suspeitava. O Mark foi descuidado algumas vezes. Almoços longos quando ela estava no centro. Saídas antecipadas de eventos quando ela também saía. Esperava estar errado. Assenti lentamente. E nunca pensaste em contar-me. Ou ao Jason. Ele baixou os olhos para o café. Não era da minha conta. Pensei que ia acabar. Estas coisas normalmente acabam. Exceto que agora um bebê envolvido, disse com frieza. A cabeça do Richard ergueu-se num segundo. O bebê é. Oh Deus! Sim. E preciso da tua ajuda. Acontece que o Richard também tinha razões para ressentir-se do Mark. O meu marido tinha usado a amizade deles para ficar com o crédito do trabalho do Richard durante anos. Pequenas afrontas que se acumularam em ressentimentos profundos. E o Richard tinha documentação. E-mails. Ficheiros de projetos. Gravações de reuniões. Tudo muito útil para mim. Uma semana antes do chá de bebê, visitei a mãe da Vanessa. Uma senhora adorável que sempre me tratou como uma filha. Ela estava radiante com a ideia de se tornar avó. Estou tão feliz que tu e a Vanessa continuem próximas no meio de tudo isto, disse ela, enquanto me mostrava as roupinhas que andava a comprar. Os problemas de fertilidade podem criar tanta distância entre irmãs. Sorri e acenei com a cabeça. Deixei-a acreditar na ficção que a Vanessa criou. Que o meu afastamento nos últimos meses era apenas dor pela infertilidade, e não conhecimento da traição da filha dela. Antes de sair, mencionei casualmente. A Vanessa tem tanta sorte por estar a ter uma filha. Afinal, há aquela condição cardíaca genética do lado do Jason que afeta bebés do sexo masculino, não é ponto a sua testa franziu-se. Que condição cardíaca? Não há nada disso na família deles. Ah, devo estar enganada, disse eu rapidamente. Tinha quase a certeza de que o Mark mencionou algo sobre o pai do Jason ter um problema cardíaco que podia ser passado pela linha masculina. Mais uma semente plantada. 3 dias antes do chá de bebê, restava-me uma última tarefa. Visitei a doutora Miller, a minha ginecologista, e pedi os meus registros médicos completos. Ela forneceu-os sem questionar. Depois pedi algo invulgar. O diagnóstico que me deu. Há alguma hipótese de ter sido um erro. Ela pareceu confusa. Fizemos os testes 2 vezes, Clary. Sei que foi uma notícia difícil. Poderia eu ter concebido antes da condição se desenvolver, digamos, há 6 meses.
O entendimento surgiu nos olhos dela. Achou que eu estava a negociar, a tentar agarrar-me a uma esperança. É extremamente improvável, mas não é medicamente impossível. No entanto, saberia se tivesse estado grávida. Claro, disse eu, guardando os registros médicos na mala. Só a verificar todas as possibilidades. Ao conduzir para casa, senti uma calma que não experimentava há meses. Tudo estava no lugar. Os convites enviados. As decorações compradas. O catering confirmado. As provas compiladas. Tinha-lhes dado tudo. O meu amor. A minha confiança. A minha lealdade. E eles descartaram-me. Traíram-me. Humilharam-me. Agora era a vez deles de perder tudo. Na noite antes do chá, o Mark tentou mais uma vez falar comigo. Explicar. Justificar. Sei que nunca poderei corrigir isto, disse ele, com a voz a quebrar. Mas quero que saibas o quanto lamento. Olhei para ele. Olhei mesmo para ele pela primeira vez em semanas. Este homem que eu amava. Este homem em quem confiava o meu coração, o meu futuro, os meus sonhos. Eu sei que lamentas, disse suavemente. E amanhã, todos os outros também saberão. Ele não compreendeu o que queria dizer. Achava que eu estava a ameaçar criar uma cena no chá de bebê. Um desabafo emocional que poderia ser gerido, contido, esquecido. Não fazia ideia do que estava para vir. Ninguém fazia. Na manhã do chá de bebê, o dia amanheceu ensolarado e claro. Tempo perfeito para destruir vidas. Levantei-me cedo. Preparei as decorações com cuidado meticuloso. Balões cor-de-rosa e dourados. Uma mesa para presentes. Um bolo bonito com bem-vinda, bebê menina escrita em caligrafia elegante. Tudo perfeito. O Mark observava-me nervosamente ao longe, claramente à espera que eu desmoronasse ou explodisse. Limitei-me a sorrir e sugere que desaparecesse durante a tarde. Este é um evento de senhoras, lembrei-lhe. Por que não vais jogar golfe com o Jason? De certeza que ele precisa de distração. O alívio no rosto do Mark foi quase cômico. Achava que estava a receber um alívio. Ao meio-dia, a casa estava transformada. À 1, o catering foi instalado. E às 2, as convidadas começaram a chegar. Amigas, família, colegas, mulheres com presentes e sorrisos entusiasmados, prontas para celebrar a nova vida. A Vanessa foi a última a chegar, acompanhada pela mãe e pela minha mãe. Estava radiante num vestido de maternidade cor-de-rosa claro, as mãos sempre pousadas na barriga de 7 meses. Abraçou-me, sussurrando obrigada ao meu ouvido com uma emoção que parecia genuína. Retribuí o abraço e sussurrei de volta. De nada. Tornei este dia muito especial. Durante a primeira hora, tudo decorreu normalmente. Jogamos jogos ridículos de chá de bebê. Comemos sanduíches delicadas e tartes de fruta. Vimos a Vanessa abrir presente após presente, suspirando de ternura por roupinhas minúsculas e artigos práticos. Depois veio o momento que tinha planeado. O momento em que tudo mudaria. Antes de comermos bolo, anunciei, de pé à frente da sala, com uma taça de champanhe na mão. Gostaria de fazer um brinde e partilhar algo especial. Preparei 30 pares de olhos voltados para mim, expectantes, desprevenidos. Quando a Vanessa me pediu para organizar o chá de bebê, fiquei comovida. Acenos simpáticos por toda a sala. Este último ano foi difícil para mim, como muitos de vocês sabem. Descobrir que não podia ter filhos naturalmente foi devastador. O rosto da Vanessa empalideceu ligeiramente. Ela sabia o que eu não podia ter. E ainda assim tirou algo que não era dela. Mas hoje não é sobre a minha jornada, continuei. É sobre celebrar nova vida, novos começos. Levantei o copo em direção a Vanessa e a sua linda bebê. Todos levantaram os copos. Todos beberam. Todos relaxaram, pensando que o momento potencialmente constrangedor tinha passado. Depois acrescentei. E que melhor maneira de celebrar do que com um pouco de entretenimento? Preparei uma pequena apresentação. Carreguei num comando, e a grande televisão na parede da sala ganhou vida. Começou um slideshow. Fotos da Vanessa durante a gravidez. Fotos da nossa família junta nas férias. Imagens que faziam todos sorrir. Até que a apresentação mudou subitamente. Apareceram capturas de ecrã de mensagens entre o Mark e a Vanessa. Explícitas. Inconfundíveis. Datadas.
mostrando uma linha cronológica de traição que se estendia por anos. Sons de choque preencheram a sala. A Vanessa deixou cair o copo. Partiu-se no chão de madeira. O sumo espalhou-se como sangue. Clary, desliga isso, gritou ela. Mas não desliguei. Continuei a narrar calmamente. Como podem ver, o meu marido e a minha cunhada têm um caso há já algum tempo. Muito antes de qualquer problema de fertilidade surgir no nosso casamento. Mais um slide. Recibos de hotel. Datas e horas. Foram bastante meticulosos na sua mentira. A sala passou de silêncio chocado a murmúrios horrorizados. A mãe da Vanessa tinha a mão sobre a boca. A minha sogra abanava a cabeça em negação. Mas a parte mais interessante, continuei, clicando para o slide seguinte, são os registros médicos, destacados e anotados. É que o bebê que a Vanessa está a carregar não é, de facto, filho do meu marido. Isto causou uma comoção ainda maior. A Vanessa levantou-se a tremer. Do que estás a falar? Claro que é. Ela parou. Percebeu o que estava prestes a admitir. É o quê, Vanessa? Do teu marido. Do meu marido. Vamos ser claras quanto à paternidade, está bem. Cliquei novamente, revelando um teste de ADN. Porque, segundo isto, não é de nenhum dos dois. O teste de ADN era falso, claro. Um adereço no meu teatro cuidadosamente construído. Mas a Vanessa não sabia disso. Ninguém sabia. O que eles viam eram documentos com aparência científica, com nomes e percentagens. Isso é mentira, gritou a Vanessa. Isso é impossível. Será? Perguntei calmamente. Tens dormido com pelo menos 2 homens. Tens a certeza de que não houve um terceiro. O teu instrutor de yoga, talvez. Aquele com quem tens tido sessões privadas 3 vezes por semana. Foi mais um tiro calculado no escuro. Mas a forma como toda a cor desapareceu do rosto da Vanessa confirmou tudo. Havia um terceiro homem. Na verdade, eu não sabia até aquele momento. Mas a reação dela confirmou tudo. A beleza dos mentirosos é que nunca sabem o que é verdade e o que não é. Perdem-se nas próprias mentiras. Foi então que a porta da frente se abriu, como previsto. O Jason entrou, seguido pelo Mark e por alguns outros homens da família. Tinha-lhes enviado uma mensagem 1 hora antes, sugerindo que surpreendessem as senhoras ao juntarem-se para o bolo. O que se passa? Perguntou Jason, observando o cenário congelado de mulheres horrorizadas e as provas incriminatórias ainda exibidas no ecrã da televisão. Sorri-lhe. Chegaste na altura perfeita, Jason. Estávamos precisamente a discutir a paternidade do teu bebê. O Mark lançou-se para o comando na minha mão. Clary, para com isso agora. Por quê, Mark? Não estás orgulhoso do teu trabalho, do teu engano, dos teus planos para te divorciares de mim depois de descobrires que não posso dar-te filhos. Cliquei de novo, revelando os e-mails com o advogado dele. Foste tão minucioso a documentar tudo o resto. O Jason estava a olhar para o ecrã, para as mensagens entre a mulher e o irmão. A cara dele passou de confusão, para a compreensão, para a fúria num instante. Seu filho rosnou ele, atirando-se ao Mark. O que se seguiu foi o caos. Os 2 irmãos a lutar. As mulheres a gritar e a recuar. A Vanessa a chorar descontroladamente. A mãe dela a tentar confortá-la enquanto exigia respostas. A minha sogra desabou numa cadeira com um olhar de choque. E eu fiquei ali, calmamente, a observar a destruição que tinha orquestrado. Eventualmente alguém pediu para a luta parar. Os homens foram separados. O lábio do Mark sangrava. O Jason estava a ser contido por 2 primos. A mais, disse eu no silêncio tenso. O Mark e a Vanessa não estavam apenas a trair-me a mim e ao Jason. Estavam a trair todos vocês. As nossas famílias. Os nossos amigos. Cliquei de novo, revelando mais documentos. O Mark tem desviado dinheiro da empresa da família há anos, criando contas nas Ilhas Caimão, a preparar a sua fuga. Esta parte era verdade. Foi o que o Richard me ajudou a descobrir. O pai do Mark levantou-se, com o rosto pálido. Isto é verdade? Perguntou ao filho. O Mark nem conseguiu olhar nos olhos dele. E a Vanessa, continuei, tem estado a isolar o Jason dos amigos e da família. Enquanto gasta o dinheiro dele nas suas atividades extracurriculares, incluindo tratamentos de fertilidade que lhe disse que não estavam a funcionar.
Mais uma verdade, montada com base em conversas com Jason e extratos bancários que ele me mostrou durante o almoço. Estão todos a perguntar-se por que motivo exponho tudo isto de forma tão pública, disse eu, olhando para os rostos chocados à minha volta. Por que não tratar isto em privado, com dignidade? Caminhei até a mesa dos presentes e peguei num embrulho grande, lindamente decorado. Porque eles tiraram-me tudo em privado. Mentiram-me em privado. Planearam descartar-me em privado. Entreguei o embrulho a Vanessa. E eu acredito que esse tipo de traição merece uma resposta pública. Com mãos a tremer, ela abriu-o. Lá dentro estava uma pasta, cheia de documentos legais. Papéis de divórcio, expliquei para a sala. Tanto meus como do Jason. Já preparados. Já assinados por ele esta manhã, apesar de ele não saber toda a verdade até agora. Só falta a assinatura do Mark e a tua, Vanessa. O Jason acenou com a cabeça do outro lado da sala, com uma expressão sombria. Ele sabia que algo ia acontecer hoje. Sabia que eu tinha provas do caso. Só não sabia até que ponto ia a mentira. Nem que eu planeava expor tudo de forma tão pública. Vão encontrar os termos como não negociáveis, continuei. O Mark perde a sua parte no negócio da família. Eu fico com a casa. O Jason recebe total transparência financeira e um acordo muito vantajoso. E vocês dois, olhei entre o Mark e a Vanessa, ficam um com o outro. Embora eu me pergunte por quanto tempo. Agora que a emoção de se esconderem acabou. O Mark deu um passo em frente, com a cara marcada por fúria e humilhação. Planeaste tudo isto. Armaste-nos uma cilada. Não, Mark. Foste tu que te armaste a ti próprio. Virei-me para o nosso público. Obrigada a todos por terem vindo celebrar conosco hoje. O bolo está delicioso e aconselho-vos a levarem um pedaço para casa. Esta festa acabou. Uma a uma, as convidadas foram saindo. Algumas pararam para me abraçar. Outras não conseguiram sequer olhar-me nos olhos. A mãe do Mark parou à minha frente, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Desculpa, Clary. Não fazia ideia. Apertei-lhe a mão. Eu sei. Nem eu soube, durante demasiado tempo. Quando quase todos se tinham ido embora, restando apenas as peças centrais deste drama, o Mark finalmente voltou a falar. Não tinhas de fazer desta maneira, disse ele, com a voz baixa e zangada. Destruíste tudo. Olhei para ele longamente. Este homem que eu amei com todo o meu coração. Não, Mark. Tu destruíste tudo. Eu apenas garanti que todos vissem quem é que segurava o fósforo. Passaram 18 meses desde o chá de bebê que mudou tudo. 18 meses a reconstruir. A reencontrar-me nos escombros do que antes era minha vida. Perguntam-me se me arrependo do que fiz. Da exposição pública. Da destruição calculada. Não. Nem por um segundo. A traição tem consequências. E o Mark e a Vanessa mereceram cada uma delas. O bebê nasceu 1 mês depois do chá. Uma menina de cabelo escuro e pele azeitonada, que não se parecia nem com a família do Mark, nem com a do Jason. O instrutor de yoga da Vanessa desapareceu por essa altura, mudando-se de repente para a costa oeste. Tirem as vossas próprias conclusões. O Mark tentou contestar o divórcio, mas as provas eram demasiado esmagadoras. Especialmente o desfalque. O pai dele ficou devastado. Não só pela traição da nora, mas pelo roubo do próprio filho ao negócio da família. No fim, o Mark perdeu tudo. A sua parte na empresa. O respeito da família. E qualquer direito à fortuna que vinha construindo. A Vanessa não se saiu melhor. Foi abandonada pelo Mark quando ele percebeu que o bebê não era dele. Rejeitada pela família por causa da sua mentira. Mudou-se de volta para sua terra natal. A última vez que soube, vivia com a avó. Trabalhava como recepcionista. Criava a filha sozinha. O Jason e eu continuamos amigos durante tudo isto. Há algo que une quem sobrevive a esse tipo de traição juntos. Ele está a namorar novamente agora. Uma mulher gentil que o aprecia por quem ele é. E não pelo que pode oferecer. Quanto a mim, fiquei com a casa. Redecorei-a completamente. Expulsei todos os vestígios do Mark daquele espaço. Também comecei o meu próprio negócio de consultoria, usando os contactos que fiz durante anos a apoiar a carreira do Mark. Aparentemente tenho bastante talento para planeamento estratégico. Quem diria?
E há 6 meses recebi uma chamada de uma agência de adoção. Uma jovem mãe que não podia ficar com o bebê. Um menino que precisava de um lar. Não era o caminho para a maternidade que eu tinha imaginado. Mas agora, de pé no quarto dele a vê-lo dormir, sei que é exatamente onde devia estar. O Mark tentou contactar-me uma vez. Cerca de 1 ano depois de tudo ter desmoronado. Pediu para falarmos. Disse que tinha saudades minhas. Que tinha cometido um erro terrível. Não respondi. Algumas traições não se perdoam. Algumas feridas não saram. E algumas pessoas não merecem uma segunda oportunidade para as causar. O meu filho agita-se no berço. Os punhos pequeninos estendem-se ao acordar. Levanto-o. Inspiro o seu cheirinho de bebê. E sinto uma paz que achei que nunca voltaria a encontrar. A questão da traição é que ela mostra quem as pessoas realmente são. Não apenas os traidores, mas todos à tua volta. Aqueles que ficam. Aqueles que te apoiam. Aqueles que aparecem com pizza e vinho nas noites em que o silêncio da tua casa vazia é demais para suportar. Aprendi quem é a minha verdadeira família. E não foi aquela em que casei. Às vezes penso naquele dia. As flores perfeitamente arranjadas. As decorações cuidadosamente escolhidas. Os rostos chocados quando anos de mentiras foram expostos. Penso no som do vidro a estilhaçar-se no chão de madeira. Na forma como o rosto do Mark se desfez ao perceber que tinha perdido tudo. No momento em que a Vanessa percebeu que a sua casa de mentiras cuidadosamente construída estava a colapsar. Não sinto alegria ao recordar essas memórias. Mas sinto justiça. Uma sensação de que o universo equilibrou as suas balanças. Mesmo que de forma imperfeita. Dizem que viver bem é a melhor vingança. Discordo. A melhor vingança é a verdade. Crua. Incontestável. Pública. Aquele tipo de verdade que não dói só no momento. Mas muda a história que as pessoas contam sobre ti para sempre. Eles tiraram o que não lhes pertencia. Mentiram. Manipularam. Traíram. E no fim, perderam tudo o que realmente importava. Enquanto eu, quebrada, traída, descartada, encontrei o caminho de volta para minha inteireza. Nos meus próprios termos. Essa é a questão sobre ser subestimada. As pessoas nunca te veem a chegar. Até ser tarde demais.